Hoje é o primeiro domingo do mês, noite de ceia, logo menos teremos a ceia. Eu quero ser bem breve hoje na ministração da palavra, se assim o Espírito Santo desejar. Nós estamos nos aproximando do retiro, dias 17, 18 e 19 de novembro, faltam menos aí de 2 semanas. E o tema do retiro, o assunto do retiro, é DNA de Cristo. Eu não sei se vocês já observaram na chamada que tem, DNA de Cristo. Quem estará ministrando aqui em Maringá é um casal lá de Curitiba, o Raul, junto com a sua esposa. E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial, muito bom, onde nós vamos nos retirar e Deus vai falar conosco acerca desse tema. E eu quero pegar uma carona nesse assunto hoje. Quero conversar um pouquinho com os irmãos a respeito desse tema, o DNA de Cristo. Certamente, em algum momento da sua vida, seja na escola, seja assistindo algum documentário, você já ouviu falar a respeito de DNA, a respeito de carga genética, esse tipo de coisa. Aulas de biologia que você teve lá na escola, que nós tivemos na escola, né? E eu me lembro, não faz tanto tempo assim, notícias a respeito dos esforços que a ciência estava fazendo para que houvesse um mapeamento do DNA, o sequenciamento do genoma humano, de forma completa. Eles tinham conseguido sequenciar, tinham chegado até um determinado ponto, não havia sido ainda sequenciado de forma completa, e recentemente, acho que coisa de 1 ou 2 anos atrás, eles conseguiram concluir esse trabalho. E uma das intenções, algumas intenções que esse trabalho tinha, era de entender como é que as características do pai e da mãe, elas passavam para a geração seguinte, passavam para os filhos. De identificar também uma predisposição, de repente, a uma doença e entrar com um tratamento prematuro antes da doença se manifestar. Enfim, tinham várias aplicações. E o DNA, ele tem um papel fundamental para o ser humano. O papel fundamental que o DNA tem é de transferir hereditariedade. Então, as características que nós temos físicas, na sua grande maioria, algumas comportamentais, ela vem também dessa carga genética, ela vem do DNA. O DNA é algo que nós herdamos, você não escolhe o DNA, nesse caso, falando de seres humanos, você não escolhe a família que você nasceu, você não escolheu seu pai, você não escolheu sua mãe, nem as suas características físicas. Mas é assim que as coisas acontecem. Então, o DNA ele contém as características com as quais o indivíduo vai nascer. E é com esse entendimento que eu queria fazer aqui uma aplicação a respeito desse tema, o DNA de Cristo. Vamos imaginar, então, Deus criando Adão lá no Éden, lá no jardim do Éden. Deus cria o homem a partir do pó da terra, aí tem uma discussão teológica, se é do pó da terra, se é do pó das estrelas, mas é do pó, né? Para ficar mais fácil, é do pó. Qual pó que é, cada um, né, pode fazer a sua aplicação. Mas quando Deus cria o homem, Ele cria o homem com um DNA, Ele cria o homem com uma carga genética absolutamente perfeita. O homem não tinha nenhum defeito, ele não tinha predisposição a nenhuma doença, ele não tinha qualquer problema sequer congênito, né? O que é um problema congênito? É um problema genético que passa do pai para o filho, da mãe para o filho. O homem não tinha absolutamente nada disso. Ele era um ser perfeito, vivendo, né, em toda a sua plenitude. E uma das primeiras coisas que Deus fala para o homem, uma das primeiras ordens que Deus dá ao homem, está lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 28. Gênesis 1, 28. E Deus, então, abençoou o homem e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, a primeira instrução é: frutificai e multiplicai-vos. Ou seja, pegue toda essa característica que eu, Deus, dei a você, e povoe a terra com essa característica
boa, com essa característica perfeita. Encha a terra de outros seres humanos, multiplique-se e sujeite a terra, porque tendo então essa característica boa, sendo perfeito como ele, Deus, havia criado, ele ia gerar mais perfeição, ele ia multiplicar essa perfeição. Amém? Só que quando o homem peca, quando o homem cai, toda essa perfeição, toda essa santidade, todo esse ajuste no qual Deus havia criado o homem, ele se perde. O homem passa então a permitir que uma outra, ou que outras características façam parte dele. Ele perde essa carga genética, ele perde esse DNA perfeito, esse DNA puro, e ele passa então a ter um DNA, ele passa a ter então uma carga genética contaminada pelo pecado. E a partir daí, então, com essa contaminação pecaminosa, tudo aquilo que o homem fazia, tudo aquilo que ele tocava, tudo aquilo que ele decidia, passava então também a ter essa contaminação. Passava a ter então esses problemas. E a partir dali, como alguns dizem, dali para frente só foi para trás. Até então, mais para frente, quando Jesus chega. Só que uma vez que isso passa a fazer parte do homem, aquilo então passa a fazer parte da natureza do homem. É por isso que muitas vezes nós dizemos que o homem sem Jesus, ele tem uma natureza caída, ele tem uma natureza pecaminosa. Quando nós estamos falando de natureza, nós estamos falando de essência. Nós estamos falando daquilo que o homem é por praticamente definição. Então, no momento que o homem peca, ele deixa de ter uma natureza perfeita e ele passa então a ter uma natureza pecaminosa. Uma vez que o pecado passa a compor a característica do indivíduo, ele passa a fazer parte da natureza dele, e é aí então que nós precisamos fazer uma distinção. Há uma diferença bíblica entre a natureza pecaminosa, entre o pecado no singular, e entre os atos pecaminosos, pecados no plural. Quando Jesus vem, ele vem resolver um problema muito específico. Ele não vem resolver o problema dos atos pecaminosos, porque os atos pecaminosos, eles são uma consequência da natureza. Isso ficou claro? Faz sentido? Então, existia uma natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa, então, faz com que o homem tenha atos pecaminosos. Há uma diferença entre natureza e entre ato. O homem, então, tendo a natureza pecaminosa, ele passa a ter atos pecaminosos. É por isso que Davi, ele declara isso lá no Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Olha o que o apóstolo Paulo também fala lá em Efésios, no capítulo 2, versos de 1 a 3. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Preste atenção no verso 4. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Ou seja, isso passa a fazer parte de quem o homem era. A natureza pecaminosa passa a fazer parte de quem o homem era. Vá lá para Romanos, capítulo 3, verso 23, por gentileza. Versículo bastante conhecido. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como é que Paulo pode afirmar, então, que todos pecaram? Como que Paulo pode, de certa forma, dizer nesse texto
que uma criança, um recém-nascido, alguém que sequer tem consciência, né, tem as suas faculdades mentais plenamente desenvolvidas, tem, de certa forma, pecado. Como é que Davi, no Salmo, diz que ele foi concebido em pecado? O autor de Romanos, Paulo e Davi, afirmam isso, porque nós fomos feitos pecadores, não por causa do pecado que nós cometemos, mas nós fomos feitos pecadores por causa do pecado de Adão. Como Adão, ele foi o primeiro homem, e ele tinha autoridade sobre a terra. Lembre-se que o salmista também diz que os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos homens, ou seja, o dono da terra é o homem. Por causa dessa autoridade e da permissão que o homem dá ao pecado e ao diabo para adentrar esse mundo, é então que Paulo afirma que todos pecaram. Porque esse pecado que infecta, que impregna o homem lá no Éden, ele passou a todos os homens, porque todos eles, todos nós, em algum momento, fomos descendência de Adão, fomos descendência de Eva. Porque Adão, então, detinha autoridade sobre esse mundo, é que isso acontece. Se Adão escolhesse se submeter a Deus, Adão iria colher amor, saúde, prosperidade. Agora, como Adão, então, ele se submete ao pecado, ele se submete ao diabo, ele passa, então, a colher morte, doença e escassez. Foi isso que aconteceu lá no jardim. Mas, então, por que é que Deus não resolve essa situação do pecado de uma vez por todas? Por que é que, então, Deus ele não interferiu ali no Éden? Por que que Deus... Ele, como nós, quem trabalha com TI, né? Por que Deus não deu um reboot ali, não reiniciou tudo, começou tudo de novo? Por que Deus não fez isso? Por que Ele não interviu? Perceba que o problema do pecado, ele é um problema moral, ele é um problema ético. Ele não é um problema que envolve a onipotência de Deus. Se Deus usa da força para resolver o problema do pecado, ou seja, em outras palavras, Deus obriga o homem a obedecer à sua própria vontade, Deus então estabelece uma relação com o homem de tirania, e não de amor. Todo problema moral, ele precisa ser resolvido com amor, ele precisa ser resolvido com instrução, e não com força. Então, o questionamento que muitos têm é, poxa, por que Deus não interviu? Por que Ele não usou então da sua onipotência para resolver esse problema? Porque se Deus fizesse isso, Ele estaria estabelecendo uma relação de tirania com o homem, e não de amor. E o pecado é um problema moral, é um problema de certo e errado. E os problemas morais, eles são resolvidos com amor e com conhecimento, com instrução. Olha o que Jesus fala em Mateus, no capítulo 5, versos 27 a 28. Mateus 5, 27 a 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O que acontecia ali com os judeus, com os fariseus, é que eles estavam preocupados somente com o cumprimento nominal, com o cumprimento da lei. Na cabeça deles, só existia pecado se houvesse o ato consumado. Eu posso sair com 1000 mulheres na minha cabeça, mas eu ainda não adulterei. Eu só vou adulterar se eu de fato consumar o ato. Esse era o pensamento. Só que o que Jesus diz aqui é totalmente diferente. Ele fala, olha, só o fato de você olhar e de você cobiçar e de você querer algo que não é seu, você desejar uma mulher que não é sua esposa, você já cometeu adultério no seu coração. Porque isso aqui, de novo, é um problema moral, não é um problema só de execução. Ah, não, eu posso pensar o que for. Enquanto eu não
pecar, por assim dizer, né? Enquanto eu não executar o ato pecaminoso, então não tem problema. Isso é errado, não é assim. O fato de nós simplesmente pensarmos, o fato de nós decidirmos na mente e no coração pecar, sem mesmo antes ter executado o ato, isso já nos fez pecadores. É isso que Jesus está dizendo. O ato em si só é a manifestação daquilo que está dentro de nós. Todo problema moral, ele diz respeito ao indivíduo interno, não ao indivíduo externo. Aquilo que nós vemos, muitas vezes, a mentira, a violência e todo tipo de obra da carne ou do diabo, aquilo ali é a consequência, aquilo ali é a execução de uma decisão que já foi tomada na mente e no coração. Então, isso acontece antes dentro do homem, para depois acontecer fora, para depois se manifestar fora. E com os atos de bondade é assim também. Você primeiro decide fazer o bem e depois executa aquilo. Consegue perceber a confusão que existia? Só é errado se o ato for consumado. É o homem tentando chegar a Deus, agradar a Deus através da obra. Isso é exatamente aquilo que a religião faz. Se eu não fizer algo, eu posso pensar. Mas se eu não fizer aquilo, então eu estou bem com Deus, eu estou bem com o meu Criador. Isso é religião pura. Não é raro nós confundirmos a questão da natureza com o ato pecaminoso. Mas uma vez que o ato passa a dominar o homem, e o pecado passa então a dominar o homem, e o homem passa então a ter essa natureza caída, qual é a solução para esse problema? Uma vez que isso, inclusive, na aplicação que nós estamos fazendo aqui, é um problema genético, é um problema congênito, que passa de pai para filho. A solução é uma só, ela está em Jesus. Abra lá em Gênesis, por gentileza, capítulo 3, verso 15. E porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui é Deus dando uma sentença para Satanás, para a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Tem uma outra tradução que fala, eu vou colocar inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Ora, mulher não tem semente. A palavra semente vem de sêmen. O sêmen quem tem é o homem. Como é que Deus diz então que Ele vai colocar inimizade entre a semente da serpente, que é o pecado, e o seu filho, Jesus? Sendo que a mulher, por si só, ela não consegue gerar. E a semente é do homem. Abra lá em Gálatas, capítulo 4, dos versos 4 a 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus ele envia seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quando Deus envia seu Filho, nascido da Virgem, sem pecado, ou seja, Jesus ele não tinha a semente de Adão, Jesus ele tinha uma semente incorruptível, a semente do Espírito Santo. Deus, ele não vem reformar o primeiro Adão. Ele não vem dar um jeito no que o primeiro Adão fez. Ele não vem, usando uma linguagem bem coloquial aqui, passar um pano para Adão. Vamos dar um jeitinho no que Adão fez. Se Deus quisesse fazer isso, Ele teria resolvido, possivelmente, o problema do homem, reformando Adão, então, que tinha a corrupção instalada nele. Mas Deus não faz isso. Deus, ele escolhe uma mulher. A Bíblia, então, fala que a sombra do Altíssimo veio sobre ela, é isso que o anjo fala para Maria, e aí, então, ela vai conceber, ou seja, a semente da qual Maria foi fecundada, era uma semente incorruptível. Era uma semente que não havia experimentado pecado. Abra lá em João, por gentileza, capítulo 1, verso 29. Uma declaração bastante conhecida também. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha até ele e disse:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tira o pecado do mundo. Jesus resolve o problema da natureza e não o problema do ato pecaminoso. Perceba que está no singular. Ele tira o pecado, ele resolve o problema da natureza. Como que Jesus resolve o problema da natureza? Quando ele morre na cruz, ele toma sobre si todos os pecados, aquilo que já foi dito aqui no momento de libertação. Ele toma sobre si tudo aquilo, e o sangue dele, que era puro, que não tinha pecado, que não tinha nenhuma corrupção, aquele sangue era suficientemente bom, suficientemente valoroso para transformar a minha vida e a sua vida. É desse jeito que Jesus resolve. Abra lá em 2 Coríntios 5, 16 a 18, por favor. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ou seja, segundo o seu pai e sua mãe, segundo quem de fato o gerou. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ou seja, por intermédio de José, por intermédio de Maria, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A palavra novo aí não é algo que foi reformado e tem uma aparência de novo. A palavra novo aí, em nova criatura, no original é kainos, e ela significa sem precedente, algo fresco, algo absolutamente novo. Imagine você, lá na sua casa, você tem um vaso lindo, comprou de presente para sua esposa, um vaso muito bonito. E um dia lá, seus filhos brincando, fazem uma peraltice, derrubam o vaso, e aquele vaso então se quebra. Só que você gosta muito daquele vaso. E você leva então para alguém consertar aquele vaso para você. E uma pessoa muito hábil, ele vai e conserta aquele vaso, e você olha para aquele vaso e você fala: olha, esse vaso parece novo, ele está como novo. Não foi isso que Jesus fez. Jesus, ele não pega o homem e dá uma reformada no homem, para que o homem pareça que ele está novo. Jesus cria um novo homem. Ele faz de mim e de você um novo homem. Ele não dá uma reformada no vaso. Ele não dá uma ajustada no vaso. Ele faz um vaso absolutamente novo. É isso que o texto de Coríntios nos explica. Como dissemos, Deus, através de Jesus, faz uma nova criatura. Não é uma criatura reformada, é nova. Mas como então eu me torno uma nova criatura? É somente através de Jesus, através da fé na obra linda e perfeita dele. Olhe lá, João 1, 12 a 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem mesmo da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Olha que afirmação linda. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. O raciocínio é bem simples. Se nós, de algum momento, aceitamos a descendência de Adão, aceitamos a natureza caída de Adão, e por isso somos filhos de Adão, porque somos descendência dele, chega um determinado momento da nossa vida, aonde, através da obra do Espírito Santo, nós somos convencidos então que precisamos de Jesus, por conta dos atos pecaminosos, por conta da natureza também pecaminosa. E aí então, a partir desse momento,
em que nós recebemos a Jesus como único e suficiente Salvador, a nossa filiação, a nossa paternidade, ela é trocada. Eu deixo de ter uma ascendência adâmica e passo a ter uma ascendência divina. Eu deixo de ser Leonardo, filho do Antônio Carlos, filho do Miguel, filho de não sei quem, e passo a ser Leonardo, irmão de Jesus, filho do Altíssimo. É assim. Só que para nós, parece que é muito mais fácil aceitar a obra do diabo, aceitar a infecção do pecado que veio por Adão, do que aceitar a obra redentora de Cristo Jesus. Ora, se eu passo a ser filho de Deus através da fé em Cristo Jesus, o DNA de Deus, o código genético dele, passa a fazer parte de mim. A minha natureza, então, a partir desse momento, do momento que eu recebo a Cristo Jesus, ela se torna, então, uma natureza divina. Olha o que Paulo nos explica em Romanos, no capítulo 5, versos 14 a 21. Romanos 5, 14 a 21, por gentileza. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, além, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Veja o que o apóstolo Paulo nos explica. Por causa do pecado de Adão, um ato só pecaminoso, um só, a morte passa a reinar, o pecado passa a reinar. E por causa também de um só ato de obediência de Jesus Cristo, a vida passa a fazer parte de nós de novo. O pecado de Adão, ele não se compara com a obra de Jesus. Nós não temos como colocar o pecado de Adão e a obra de Jesus no mesmo patamar, no mesmo nível. Perceba o que o apóstolo Paulo fala, por duas vezes, muito mais. Ou seja, a graça de Jesus, a obra de Jesus, é muito maior do que o pecado que adentrou o mundo, do que a morte que adentrou o mundo. Mas para nós, para muitos de nós, é mais fácil aceitar o dano que Adão causou do que os benefícios gerados por Jesus. Não tem nada a ver comigo e com você. Não tem nada a ver com os atos pecaminosos que possivelmente nós ainda tenhamos. Tem tudo a ver com Jesus. Do mesmo jeito que você foi feito pecador, não porque você pecou, mas porque Adão pecou, da mesma forma, você é feito justo, você é feito santo, por causa daquilo que Jesus fez. Para nós finalizarmos lá, 1 Coríntios 15,
capítulo 15, versos 42 a 49. Assim também, a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, em vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aleluia! Se o grupo de louvor quiser subir, fique à vontade. Aqui é onde eu acho que está o segredo. Se nós conseguirmos parar de brigar com o pecado, aceitarmos de uma vez por todas a obra completa, perfeita de Cristo Jesus, aceitarmos então que agora nós temos uma natureza divina, igual à natureza de Cristo, que o nosso DNA é o mesmo DNA de Cristo, e nós passarmos a nos concentrarmos em agir segundo essa nova natureza, ao invés de tentar controlar a outra natureza pecaminosa, aí então nós teremos êxito, porque nós vamos manifestar no mundo físico, no mundo natural, aquilo que já está dentro de nós, aquilo que faz parte de nós, que é a natureza de Cristo Jesus. Amém?